Olá, meu nome é Gustavo e eu vou falar um pouco sobre o capítulo 21, mais especificamente nas páginas 127 e 128. O pastor Emanuel continuou dizendo: Nem sempre temos sinais, nem sempre podemos tocar as feridas de Deus, como Tomé pôde tocar as de Jesus. Nem sempre sentimos o olhar de Jesus após perdoar Pedro. Se não tivermos essas oportunidades, o que nos resta? Nos resta apenas confiar. Então, o pastor continuou contando a história que aconteceu com ele. Eu estava endividado, com meu filho internado em um hospital por conta da leucemia. Estava com cobranças de irmãos que não estavam contentes com o meu ministério. E, por cima de tudo, com vários conflitos em meu lar. Certo dia, quando cheguei em minha casa, minha esposa estava gritando com minha filha. Quando ouvi isso, me ajoelhei em frente de casa, em frente ao portão, e clamei a Deus. Pai, faz tua obra em minha vida, restaura tudo, preciso de um milagre. Naquela noite, eu ouvi a voz de Deus e ele disse: Filho, a minha graça te basta. Eu desabei porque não havia milagres para mim naquele dia. Então me ajoelhei e falei: Senhor, eu não tenho mais forças para continuar, mas se a tua graça me basta, é ela que eu quero. Então eu levantei destruído. Minha mulher falou que já não estava mais aguentando tudo aquilo e pediu o divórcio. Meu filho, infelizmente, morreu e tive que enterrá-lo. E meu carro foi penhorado 2 meses depois. Mas nunca tirei Deus da cabeça. Depois de um tempo, eu consegui salvar meu casamento, paguei o que devia, reestruturei meu ministério e acreditei na promessa de que um dia Jesus virá e eu reencontrarei o meu filho, que infelizmente está morto. Bom, foi a partir da página 129 que conseguimos perceber que os desejos de Carlos conseguiram se triunfar depois que ele vai à igreja com sua filha Bia, depois que ele ouve várias orações do pastor e que a graça dele foi concedida de Deus no momento que sua filha começa a soluçar e assim ele tendo que ir no médico. E demos para ver que não é você só pedir milagres para Deus, você tem que aceitar a graça dele. Não é só pedir a ele milagres, desejos, etc. É você aceitar a graça dele, como aconteceu com o Carlos. A sua filha estava sendo restaurada na hora que ele estava soluçando. Então aceite a graça de Deus. Não desconfie nele. Confie nele. Carlos estava na igreja em um culto de sábado, até que de repente lhe veio à mente uma citação de Blaise Pascal. Se um homem não foi criado por Deus, por que só é feliz com Deus? Após o fim do culto, Carlos ganhou um abraço apertado do pastor, que lhe disse: Vá com Deus, meu irmão. Isso foi a chave final para que ele parasse de resistir ao Senhor e começasse a buscar Deus com todo o seu amor e coração. Após todos esses acontecimentos, já fora da igreja, Mauro, Sara e o cientista Carlos foram para a casa de uma família composta por um casal e 2 filhos adolescentes. Ali, Mauro e Sara tiraram do porta-malas uma caixa térmica que continha um almoço, composto por lentilhas, arroz integral, saladas e assados de legumes. Após o almoço e descanso, todos foram visitar um asilo, onde levaram bolachas, frutas, barras de cereais, sucos, amendoins e entre outras comidas, que foram proporcionadas por Guto e Marta. Lá eles se dividiram em grupos de 2, cada um com um pouco dos suprimentos. O grupo conversava com os idosos e orava com eles, oferecendo algumas de suas quitutes. Beatriz, uma das integrantes da equipe, ainda levou a palavra de Deus para uma senhora cadeirante do asilo, utilizando a experiência de fé abalada e restaurada em Deus, e usando o texto de 1 Tessalonicenses, que diz que aqueles que estiverem vivos, quando Jesus voltar, serão transformados. Surdos voltarão a ouvir, pessoas voltarão a andar, cegos voltarão a enxergar, e assim subiremos aos céus. Então Bia disse: se Jesus voltasse agora, a pele da senhora ficaria novinha de novo e toda sua juventude voltaria ao seu corpo. Então a senhora disse: e se eu morrer antes que ele volte? Então Bia respondeu: aí temos a esperança
Então a senhora virou-se para Carlos e falou que ele parecia o filho dela. E Carlos resolveu fazer uma pergunta para ela, se o filho dela visitava ela no asilo. Então a mulher ficou triste e apenas maneou a cabeça. E Carlos, naquele momento, o acolheu. Então eles partiram para conversar com algumas pessoas do asilo e voltaram para a igreja. Carlos e sua família se despediram, agradecendo a hospitalidade, especialmente de Guta e Marta. Daí voltaram para o resort e no último dia de férias eles foram para o litoral. A página 133 conta de onde parou a 132, em que a família estava no caminho de volta, quando Carlos decide contar a sua decisão de entregar a sua vida a Deus. Então, após isso, Carlos faz o retorno e entra em uma pequena rua escura e mal sinalizada, em que lá de longe ele avista Garape. E Carlos, por 3 vezes, pediu informação de como chegar no lugar, que seria o asilo, e dirigiu pela tarde da noite pelas ruas da cidade, até que ele chegou em uma estrada de terra batida e poeirenta. Então, após trafegar por volta de 10 minutos nessa estrada, ele enxerga em sua frente a entrada do asilo. Então Carlos decide estacionar o carro e vai até a portaria do asilo pedir informações. E lá eles foram muito bem recebidos por uma mulher que se dizia chamar Tânia, que foi muito educada com Carlos, mas então Carlos acaba respondendo ela estupidamente e perguntando sobre mensalidades atrasadas e etc. Quando ele lembra de cartas que estavam guardadas na escrivaninha de sua mesa e diz que se poderia pegá-lo para ler. Então Tânia responde que poderia sim, e então sorriu de volta para Carlos. Então a enfermeira foi em frente e passou pelo corredor bem arejado e iluminado, onde tinha uma farmácia com alguns idosos. Então eles foram em direção aos idosos e Viram idosos andando pelos corredores, outros em cadeiras de roda e ainda viram outros deitados em seus leitos no quarto. Todos muito bem limpos, cuidados pelos funcionários do hospital, mas havia algo em comum no rosto de cada um. E foi Bia que decifrou o que era. Solidão. Eles parecem sofrer de solidão. Fazemos tudo por eles, disse Tânia, passando por uma porta que se abria em um vasto jardim verdejante, onde estavam outros idosos. Mas nada substitui a família. Eles sentem falta. Andaram pelo campo verde e Tânia se aproximou de um homem que sozinho estava num banco. Seu Sandoval. Tânia chamou com carinho. O senhor tem visitas. O velho homem virou o rosto para a enfermeira. Seus cabelos estavam bem penteados, e Bia viu nele uma série de semelhanças com o pai. Eles eram realmente muito parecidos. Eu não acredito, disse o homem com a voz fraca. Meu filho. As mãos se apoiaram num banco para tentar levantar. Preciso lhe contar, preciso lhe falar. A voz estremeceu. Ele veio, meu filho, ele veio. Sim, pai. Carlos se aproximou acanhado. Eu vim. Não, meu filho. Sandoval disse com a voz embargada. Não me deixe morrer sem lhe contar. Ele veio. Uma lágrima correu dos olhos do Carlos do velho homem. Naquela noite em que espanquei você por causa de uma Bíblia, tantos anos atrás, o seu Deus veio. Ele mandou anjos para que tirarem você daquela despensa empoeirada. Mas eu lutei com eles. Meu filho, ele veio.